Pronto. Bora lá. Então, estamos começando aqui. Essa é praticamente a última aula para os alunos do Jornada de Coaching desse ano. A primeira para o pessoal que vai entrar aí do líder, né, do feedback líder. E aqui a gente está falando sobre o primeiro projeto bem-sucedido de 2019. A Sueli chegou ali também, né? Ok, Gisele, para você. Não dá para ver aqui já, Gisele. Muito bem. Primeiro projeto bem-sucedido de 2019. Né? Então, por que esse assunto ele vem bem a calhar? Bom, primeiro, nós estamos terminando 2018, e 2018 foi um ano de muitas dificuldades para quase todo mundo. Né? Quase todos que eu conheço enfrentaram alguma situação para aprendizado, situações assim, às vezes difíceis, às vezes um pouco complicadas, e muitos projetos ficaram parados no ano de 2018, por todo o contexto que a gente passou aí, contexto político, contexto econômico e tal. Mas chega uma hora que a gente tem que dar um chega nisso. Tem que falar, não, tá bom, chega, parou, acabou. A gente precisa tirar dos nossos, vamos dizer assim, tirar das nossas gavetas, das nossas mentes, do papel, os nossos projetos. Então, estou aqui para compartilhar com vocês alguns conhecimentos sobre os projetos, e como executar esses projetos aí. Se você ver, vai ter um chat aí do lado, se alguém quiser colocar pergunta, pode colocar, tá? Eu estou entrando aqui em dois computadores, um eu estou compartilhando a tela aqui para vocês, e a outra eu estou usando o áudio, porque o áudio é melhor, e o vídeo também. Então eu vou compartilhando aqui, daqui a pouco eu vou abrir a palavra aí para todo mundo, né, se identificar. Então eu gostaria de começar perguntando aí, quem está aí, a Gisele está aí, Dani está aí, eu gostaria que vocês dessem um alô aí, falassem alguma coisa, né? Se apresentassem. Vamos lá? Quer começar aí, Dani? Se apresenta, fala quem você é, de onde você é, o que você está fazendo. Bom, meu nome é Dani, sou de Porá e estou aqui trabalhando, fazendo umas coisas aqui, para depois terminar um artigo científico ali ainda. Show de bola, muito bem. Sueli, você está aí, você quer falar? Se apresenta. Gisele, às vezes está fazendo alguma coisa, né, Dani? A gente não sabe. Deixa eu desmutar aqui. O Gilmar Henrique acabou de entrar na sala também. Seja bem-vindo, Gilmar. Gisele, se você quiser... aqui, a Sueli já falou aqui no chat. Oi, Muriel. Se apresenta aí, Sueli. Pode se apresentar no chat, não tem problema nenhum. Às vezes Mas se você quiser... bom, eu vou ligar seu microfone aqui, Sueli. Você de repente pode estar se apresentando aí, dizendo quem é você, de onde você é, tá? Se apresentando aí para o pessoal. Só um minuto. Pronto, seu microfone está aberto, Sueli. Oi. Acho que não dá para ouvir a Sueli agora, não. A Gisele também está ali. Bom, mas enfim. Bom, vocês estão prontos? Podemos começar? Qualquer coisa vocês podem colocar aí um oi no chat aí e vamos embora. Vamos tocar o barco para frente, porque a gente tem horário aqui para cumprir, né? Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para falar sobre projetos e sobre uma chave de liderança que eu quis entregar como bônus para um curso que eu fiz lá na cidade de Iporá, inclusive. Olha o Gilmar aí, rapaz. Tudo jóia, Gilmar? Como é que você está? Agora vi você. Está me ouvindo bem aí? Dani, você está me ouvindo bem? Estou sim, está tranquilo. Gilmar, está ouvindo bem aí? Se você estiver ouvindo, se manifesta aí. Acho que ele deve estar com algum problema lá, né?
Bom, mas vamos embora. É no balanço da carroça que a carga se ajeita, né? Então, bora lá. Para a gente falar de projeto, a gente tem que passar uns conceitos primeiro. Quais são esses conceitos aqui? Primeiro conceito, o que é projeto? Tá? Se você tem um sonho e você não escreveu ele, ele é apenas um sonho. O projeto, ele tem basicamente algumas características que você tem que pensar na hora de escrever. Então, eu convido você para aproveitar esse momento e pegar caneta, papel e começar a anotar isso ou no computador, ou no smartphone, ou no Trello, se você tiver, ou em algum aplicativo de planejamento, para a gente começar a focar. Olha só, um projeto, primeiro, tem origem em problemas, necessidades, alguma dor. Que dor é essa? Olha só. Seu áudio está ruim. Beleza, Sueli. A Sueli falou aqui que não tem microfone no computador e tal. E ela é assistente social em Mineiros, trabalha na APAI, no CAPES, e é empreendedora também. Vocês não imaginam o que essa mulher faz. Essa mulher se vira nos 30. É uma guerreira. Até convido aí depois, se vocês quiserem entrar aí, ela é minha amiga no Face, ela tem projetos aí de empreendedorismo, ela é guerreira. É uma mulher que ninguém para ela não, viu? Então, olha só, voltando ali, primeiro, um projeto ele tem origem em um problema, em uma necessidade, em uma dor. Como assim? Olha, uma casa é um projeto, pode ser uma necessidade, pode ser uma dor. Também, um projeto é algo novo, único, exclusivo. É único. Você não pode falar assim, olha, eu tenho um projeto de ter uma casa, um carro, uma fazenda e um gado lá. Não, isso não é um projeto, são vários projetos, né? E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece da pessoa não focar em nada, não tratar aquilo com unicidade e perder o foco. Então, o projeto é a realização de objetivos específicos. Nesse projeto, tá, você tem que ter foco. Se o seu projeto é uma casa, ele é uma casa. Ele não pode ser uma casa, um carro, uma fazenda, porque senão você acaba perdendo o foco. E também ele tem um princípio e fim definidos, porque muita gente tem sonho de ter, por exemplo, uma casa, de ter, por exemplo, um carro, ou de ter uma faculdade, mas não bota uma data limite para isso. E é muito importante você ter uma data limite, porque a data limite, ela, de uma certa forma, ela te dá uma certa esperança, ela te dá motivação, né? Também é necessário, né, que o projeto tenha os recursos delimitados. Tá? São recursos financeiros, recursos de tempo, recursos materiais. Por que delimitados? Porque se você investir tudo, né, você tem limite, né? Tudo tem limite. A gente tem que trabalhar com essa simetria de limitações. E também um projeto existe complexidade e incerteza. Ou seja, não é uma coisa muito fácil de fazer, mas também não pode ser uma coisa impossível de se fazer. Né? Porque se você colocar um projeto, um objetivo que ele seja impossível de se fazer, então talvez você vai se desmotivar e abandonar o projeto. Então, falando nessa vibe de projetos aí, tá? E aí tem o chat aí, certo? Agora você falou, né? Ela tem uma franquia da Renaudet aqui em Mineiro, né? É uma distribuidora aqui. Isso aqui você pede, o negócio vai cair na mão dela aqui na região toda. Ela é fantástica. Aí, se você tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aí, eu vou lendo e vou respondendo. Então, galera, tipos de objetivos em relação ao tempo. Eu falei ali há pouco, a gente tem que delimitar o tempo. A gente tem um tipo de objetivo que ele é imaginável e está no topo da pirâmide. O que isso significa? Esse objetivo, ele está lá no topo da pirâmide porque é algo que você imagina que um dia você vai conquistar esse objetivo. Um dia, quem sabe, você chega lá. Agora, tem um objetivo que a categoria já é mais acessível e ele está mais próximo de você. O que ele significa? Você vai chegar a ele, você vai atingir ele no momento, no futuro, mas ele está acessível. Não é algo assim que você vai imaginar e não vai conseguir. E tem objetivos que já são objetivos imediatos, que são aqueles que você pode realizar eles com menos de 3 meses, com menos de um mês, com uma semana e tal. Então, esses são os objetivos, os tipos de objetivo em relação ao tempo. Vou dar um exemplo aqui.
Vamos dizer que o meu sonho é ter um jato, um avião a jato, tá? Mas é um objetivo que é imediato? Não. Eu não tenho 15 milhões de reais para comprar um avião a jato, né? Agora, para comprar um avião a jato, ou para... não tenho 15 milhões de reais ainda. Mas na hora que eu tiver 15 milhões de reais, eu vou poder comprar ou não. Porque se eu comprar o avião a jato, eu estou falando não para tudo que os outros 15 milhões podem comprar. Já tem objetivos que são acessíveis. Eu posso comprar, por exemplo, um sertanejo, né, por 1,5 milhão. Já é acessível. Como assim? Daqui a um ano, daqui a 1 ano e meio, tal, já é um objetivo acessível. Mas eu posso comprar um avião, hoje tem avião de 160 mil reais. Né? Eu posso comprar um aviãozinho desse, que é avião experimental, por 160 mil reais. Já é um objetivo que é imediato. Né? Com 3, 4 meses aí já poderia realizar. E por que é importante a gente correr atrás, primeiro, dos imediatos? Por quê? Porque nessa cadeia aí, quando você atinge os objetivos imediatos, o que era imaginável cai para ser acessível. E o que era acessível passa a ser imediato. Vocês estão entendendo essa dinâmica dos objetivos do estabelecimento aí? Então, a gente não deve sonhar os imagináveis? Claro que devemos sonhar os imagináveis. Não devemos sonhar os acessíveis? Devemos sim. E os imediatos também. Só que os imediatos são mais fáceis de alcançar. E você tem que ter um plano, uma estratégia para atingir todos eles. Faz sentido para vocês? Bora lá. Então, quando a gente fez lá o Jornada de Self-Coaching e a gente ficou junto, a gente bateu muito na missão, lembra? O que é missão? Missão é a mensagem externa, é aquilo que você vai falar para o mundo que você está aqui para fazer. Isso vai te legitimar da autoridade. As pessoas, quando forem se relacionar com você, vão pensar assim, nossa, olha, o Gilmar é um cara que ele quer galgar um alto cargo lá na empresa que ele trabalha, ele quer ser consultor, ele quer isso e tal. Todo mundo que chegar para ele, que quiser alguma coisa dele, para chamar a atenção dele, vai já abordar nesse assunto. Olha, o Gilmar, ele quer crescer na vida. É a mensagem externa que você manda. E qual que é a sua mensagem interna? Lembra lá que a gente falou para você vencer a batalha interior? É você ter os seus objetivos e planos bem delineados, bem estabelecidos, né? Te dá motivação, você desdobrar eles em objetivos menores e desdobrar de novo em objetivos menores. E dar um passo de cada vez. Porque mais importante que a velocidade é a direção. Olha, dinheiro é muito bom. Dinheiro dá velocidade para você. Tá? Se você tem dinheiro, você atinge vários sonhos. Você compra carro rápido, você compra moto, você compra casa, você monta empresa, você viaja e tal. Dinheiro dá velocidade. Mas o que dá direção é o seu comprometimento. É a sua missão. A sua missão é que vai te dar a direção. Então, quando a gente está falando aqui de projetos, tem que falar aqui também sobre os erros na execução dos projetos. Quais são os principais erros na execução dos projetos? Primeiro, erro de planejamento. Tá? As pessoas, às vezes, não definem o objetivo principal do projeto e nem desdobram em peças menores. E nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos fazer isso agora. Erros com financeiro. Ó. O projeto, às vezes, é maior do que a capacidade financeira para realizá-lo. Erros o erro técnico, né? Falta de experiência, conhecimento, habilidade ou afinidade com a parte técnica da execução do projeto. Erro na esfera administrativa. Não focar todos os recursos no projeto. Tá? E comportamentais é falta de motivação, baixo nível de comprometimento, etc. Então, vou dar um erro aqui de planejamento. Tá? Vamos dizer que você quer uma casa, e seu objetivo é uma casa. Muito bem, mas que casa que você quer? É uma casa de 3 quartos, de 2 quartos, de 1 quarto, de 4 quartos? Quantos metros? No planejamento, você tem que definir bem o seu objetivo principal. Né? E daqui a pouco você vai ver que muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para atingir ele com a velocidade mais rápida.
O erro financeiro, o projeto é maior que a capacidade financeira da pessoa. Vamos dizer que a pessoa quer uma casa, mas ela tem só 100 mil para investir. Aí o engenheiro vem com projeto de 300. Né? Aí já é um erro que vai dar uma certa zebra no final. O erro técnico é a falta de experiência na área. E você corrige isso com curso, com treinamento, com experiência, tendo uma boa consultoria. Né? Essa parte técnica, normalmente o conhecimento técnico, consultoria, resolve. A parte administrativa é aquela gestão mesmo, é ter foco para não deixar que os recursos que você tem saiam fora do seu projeto. E os comportamentais é realmente você olhar para dentro, é aquilo que a gente fez lá no Jornada de Coaching, é olhar o que me motiva, o que te compromete, evitar problemas, evitar rejeitar as mudanças, etc. Tá? Então, bora lá. Para você atingir o seu objetivo, você tem que usar essa parte vermelha do gráfico, que é o quê? Ó? Conhecimentos, habilidades e atitude. É o chá, né? Esse chá vai te dar a competência para você desenvolver o seu projeto. E quando a gente pensa em projeto, a gente sempre tem que pensar a necessidade individual e estimular nosso comportamento competitivo. Por quê? Porque realmente os recursos são limitados. E muitas vezes você tem que direcionar isso para poder definir bem as suas necessidades. Tá. Teve um cara chamado Abraham Maslow, que foi um psicólogo estadunidense, que desenvolveu uma teoria comportamental que foi usada amplamente aí na administração. Essa hierarquia das necessidades, ela fala o seguinte: a pessoa só vai passando para o nível de cima da pirâmide quando ela consegue satisfazer toda a parte básica da pirâmide. Por exemplo, as pessoas têm necessidades fisiológicas. Necessidade, por exemplo, de ir no banheiro, de fazer necessidades físicas, necessidades sexuais, né? São as necessidades fisiológicas, respirar, é tudo aquilo que vai no corpo, né? No físico. Se você tira a capacidade da pessoa de respirar, você tirou tudo. E qualquer outra necessidade fisiológica que você tira dela, vai ser muito difícil ela galgar as outras partes da pirâmide. Mas uma vez que ela resolveu o problema de alimentação e todas as outras necessidades fisiológicas que ela tem, ela passa para a parte de cima, que é a necessidade de segurança. Tá? O que é essa necessidade de segurança? Necessidade de segurança é você ter um lar, você ter algo que você possa se locomover, você ter condições de viver com uma certa segurança. Tá? Segundo Maslow, depois que você satisfez tudo isso aí, você passa para necessidades sociais, que é o que? A necessidade de estar indo em festas, conversando com os amigos, se relacionando e por aí vai. Satisfeitas essas, vem a necessidade do ego. Necessidade do ego é o quê? Você se sentir estimado, valorizado e por aí vai. E aí para cima de autorrealização, e na autorrealização a gente já entra em várias partes subjetivas. Aí eu vou deixar uma pergunta para você agora. No seu projeto de vida, você tem alguma área na pirâmide ainda que você precisa resolver antes de passar para o nível de cima? Existe alguma área de necessidades básicas que você ainda precisa resolver para passar para o nível de cima? Porque o seu objetivo ele vai encaixar em uma dessas necessidades aqui. Num desses problemas. Faz sentido para você? Muito bem, bora lá. Então, quando a gente fala de entender a necessidade, de estimular o comportamento competitivo, você vai ter uma competição primeiro com você mesmo. Porque parte de você vai querer fazer e parte de você não vai querer fazer. É aquela batalha que a gente fala lá no Jornada de Coaching, no nosso processo lá. E até na hora de você dar um feedback para você mesmo, você tem uma batalha, que é o que a gente estudou lá no curso, no Feedback Leader, né? Então, olha só, você tem um estímulo, tá? Uma causa de um estímulo que vai te gerar uma necessidade, um desejo, atenção, desconforto. Isso vai gerar um comportamento que vai fazer você atingir seu objetivo, ou não, tá? Mas isso é um ciclo, tá? Isso é um ciclo. Vai depender do estímulo, da causa. Olha, você vê uma casa bonita, você vê que um amigo ou uma amiga sua
que trabalha, conseguiu aquela casa, aí você fala assim, pera lá, mas se ele conseguiu, por que eu não consigo também? Aí você passa a sentir desejo de ter. Esse desejo, daqui a pouco, vira necessidade, você quer a casa. Estou pegando o exemplo da casa aqui, mas pode ser qualquer coisa. Isso vai te gerar uma tensão. Ah, não, eu preciso, a ponto de você ter que mudar o seu comportamento. Agora, se você não mudar o comportamento, sempre vai acontecer as mesmas coisas, tá? Esse é o ciclo motivacional. Começa com o surgimento da necessidade, desequilibra o organismo, causa tensão, insatisfação, desconforto e leva a pessoa a comportamento, tá? Ou a pessoa vai descarregar a tensão, né, se não atingir o objetivo, ou então ela vai descarregar a tensão satisfazendo o objetivo, tá? Se o comportamento for eficaz, o indivíduo encontrará a satisfação na necessidade, ou seja, vai resolver, né? E o indivíduo volta ao estado de equilíbrio, até que tem um outro desequilíbrio e volta a ter um sonho, um desejo, uma vontade. Então, na verdade, funciona assim. O marketing, por exemplo. O marketing vai falar assim, olha, a onda agora é você ter uma geladeira, sei lá, frost free, com duas portas, que solta gelo ali pela porta e tal. E essa geladeira custa R$9.000, está todo mundo usando dela, né? E aí, quer dizer, você às vezes nem tem necessidade daquilo, mas aí um amigo seu compra, o outro compra, e você vai ficando meio de fora ali daquela comunidade que comprou geladeira, vai se sentindo incomodado, vai gerando uma tensão, daqui a pouco você pode, aí daqui a pouco você fala assim, como se diz, eu tô precisando dessa geladeira também. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá um pouco de eco, Muriel. Tem um pouco de eco? O eco é meu, será? Não sei. Oi? Agora melhorou. Melhorou, deixa eu ver aqui. Aqui tá mudo. Tá, beleza. Ok, o vídeo aqui tá pausado, tá. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ok. Vocês ainda estão vendo a tela aí do ciclo motivacional? Tranquilo. Muito bem. Então, olha só, você primeiro está em equilíbrio, aí você recebe um estímulo ou incentivo, que pode ser um sonho, pode ser interno ou externo, pode ser algum amigo que diz, pode ser uma propaganda que você viu, pode ser a cobrança de alguém, tá? Aí você começa a ver a necessidade de fazer aquilo, né? Essa necessidade vai te gerando tensão, desconforto, vai ficando assim bem chato isso, tá? Se você não conseguir atingir o objetivo que você sentiu lá na sua necessidade, isso vai causar uma barreira, uma frustração. E aí a compensação ela vem de forma psicológica ou fisiológica, certo? Às vezes essa compensação vem em forma de quê? Às vezes dá um desequilíbrio interno no intestino, às vezes dá um desequilíbrio interno na emoção, às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa briga, às vezes a pessoa xinga. Aí, compensou, ela volta ao equilíbrio interno. Tem um livro muito bacana que ele fala sobre, até tem uma parte que fala sobre isso, é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não sei se você já viu esse livro, mas é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, é muito legal. Então, olha só. Cadê aqui? Ok. Parou de compartilhar a tela ou não? Parou não, né? Oi. O áudio que tá ruim. Tá ruim? Tá. Não tô te ouvindo, Dani. Agora melhorou o áudio. Melhorou? Tá, Melhorou. não estava te ouvindo aqui. Muito bem. Então, olha só. Para a gente falar um pouco mais dessa questão, eu preciso passar para vocês objetivos. Então, agora, com esses conhecimentos que vocês já têm, já dá para a gente fazer essa ferramenta aqui. Para a gente pensar em 2019, tá? Você agora tem esse objetivo aí, pega papel, caneta, né? E agora você vai fazer igual tá aí, ó. Primeira coisa, em cima da folha, você vai colocar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo para o seu 2019? Escreve, pode escrever, que existe muito poder em escrever. Por mais sutil que seja, pode ser em qualquer lugar, né? Mas escreva.
Qual o seu objetivo para 2019? O que você deseja alcançar? Um pouquinho de fala. Já escreveu? O pessoal aqui tá sem áudio, tá sem vídeo. Tudo bem, não tem nada de errado com isso não, galera. Bora lá. Qualquer coisa aí também pode o WhatsApp, eu tô com acesso ao WhatsApp, tá? Pode me falar aí, pode comunicar comigo pelo WhatsApp também. Então, olha só. Bora lá. Ok. Muito bem. Se você já definiu o que, agora coloca quando. Quando que você quer atingir esse objetivo? É no início do ano? É no final do ano? Coloca uma data. Tá? Essa data é 31 de dezembro de 2019 eu quero atingir. Ou 31 de julho de 2019. Né? Colocou data? Agora coloca onde que você vai realizar esse objetivo. Onde? Exatamente em qual local no futuro você vai falar assim, eu atingi esse objetivo. Você vai estar onde? Você vai estar na sua casa? Você vai estar em algum local específico? Onde você vai estar a hora que você fala assim, nossa, atingi esse objetivo. Escreveu? Agora, você coloca aí com quem. Com quem você vai estar. Tá? Essa ferramenta, eu acho que não tem ela na apostila, viu? Na apostila que vocês têm, ela não tem. Aí, pessoal, por que você vai correr atrás desse objetivo? Tá? Porque antes de colocar a evidência, aqui você vai colocar aqui, ó. Quais são as coisas motivadoras? O que você vai ganhar se você atingir esse objetivo na data que você falou, que você ia... na data que você falou aí, que você ia atingir esse objetivo. O que você ganha? Tá? Além de você, quem mais vai ganhar com isso? Também pode responder. Olha só que interessante, né? E aí eu vou abrir para vocês, porque essa aula aqui, como é sexta-feira, à noite, está todo mundo se preparando para ir para a festa, compareceram poucas pessoas. Eu vou abrir para vocês que vieram nessa aula, isso é uma promessa, né, que eu dei, eu vou abrir para vocês a possibilidade de estar tirando dúvidas comigo no WhatsApp em função dessa ferramenta aqui. Tá? Essa ferramenta eu vou compartilhar no grupo com vocês, e aí vocês podem me perguntar, Muriel, mas como que faz isso? Gente, vocês não imaginam o poder disso aqui. Isso aqui corrige a rota, te coloca nos eixos, porque muitas vezes a gente perde o foco. Né? Então, coloquei os sabotadores. O que você perde com isso? Por quê? Porque para você estar nesse objetivo, você também vai ter que abrir mão de alguma coisa. Tá? Vai escrevendo. Tá? O que você perde com isso? Por exemplo, você vai construir uma casa, tá, você vai ter que pôr dinheiro lá. Então, você vai perder o quê? No primeiro momento, você vai perder o dinheiro. Mas vai perder o dinheiro? Eu vou perder? Olha, veja bem, você vai pegar o dinheiro e colocar na casa. Não é? Então, você vai ganhar a casa e vai perder o dinheiro. Faz sentido? Então, qual a importância disso? E, principalmente, como minimizar as perdas? Olha só, vamos dizer que seu objetivo seja assumir o cargo de gerente do seu departamento. E lá tem você e tem outra pessoa concorrendo. Nesse caso, se você ganhar, o outro perde. E se perder, você vai perder também. Perder o quê? Alguma coisa perde. Né? Mas qual a relevância disso? E como minimizar essas perdas? Né? Ok, antes de você colocar aqui qual é o valor, agora a gente volta aqui em cima. Na evidência. Como você vai saber que você conseguiu o seu objetivo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo, faz só um joinha assim. Tô sim, tô te ouvindo sim. É porque eu tô dirigindo aqui. Ah, tá, beleza. Tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo um som de microfone. Muito bem, bora lá. É de boa aqui, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Beleza. Então, olha só. Qual a evidência? Onde você vai estar quando você saber que conseguiu atingir esse objetivo? Onde você vai estar?
E aí, aqui você coloca aqui quais são os valores. Por que é importante para você atingir esse objetivo? Por que você quer atingir esse objetivo? Que valor que tem isso para você? Qual a relevância? Né? Então, olha só. Anotou tudo isso? Perfeito. Agora, você vai colocar as estratégias. Quais as formas para você conseguir isso aí que você escreveu? Quais as formas? Tem que ter estratégia. E essa estratégia é uma coisa do tipo, eu sempre vou agir assim. Eu sempre vou tomar essa decisão. Imagina só, você está querendo fazer um curso para fazer um concurso. E aí, o que acontece? A vida é assim, as pessoas te convidam para festa, te convidam para sair, te convidam para comer uma pamonha, te convidam para dar uma volta, te convidam para viajar e tal. Uma estratégia para você conseguir seu objetivo seria você falar dessa forma: eu sempre vou dizer não para essas coisas enquanto eu estiver estudando para o concurso. É uma estratégia. As ações, quais os passos para conseguir isso? Se você pudesse anotar um passo só, o primeiro passo, o passo mais simples para você dar em relação ao seu objetivo, qual seria esse? Qual seria esse passo? Normalmente os passos têm a ver com recursos. Você precisa de quais recursos? Recursos financeiros. Oi, tá cortando um pouco, Sueli? Não. Perguntando se você tinha troco para R$100. Tem não, depois eu pego com você, tem nada não. Oi. A Dani tá falando ali. Amanhã, Né? tarde. Pode ser, a hora que eu vim trazer o outro. Tá. Então, olha só. Sueli, tá cortando um pouco aí? Fica tranquilo aqui, eu vou te dar acesso depois a... Deixa eu só escrever aqui também. Eu vou te dar acesso depois a essa ferramenta, tá? Vou te dar acesso a essa ferramenta depois. Muito bem. E agora, quais os recursos que você vai precisar? Que recursos que você vai precisar? Recursos financeiros, parceiros, local, ferramentas, cursos. Quais os recursos que você vai precisar? Olha só, para você viajar de carro, você precisa de recursos. Você precisa do carro, você precisa de pneu, você precisa de gasolina, você precisa saber dirigir. Então, isso tudo ajuda você a ter aquilo que você precisa. Então, vamos combinar o seguinte. Eu aqui assim, a gente já está quase aproximando do final da aula. Eu vou disponibilizar essa ferramenta e vou disponibilizar também para vocês tirar dúvidas sobre essas ferramentas. Vocês têm de hoje até domingo para perguntar o que vocês quiserem. A partir de segunda-feira, eu já não vou mais poder falar a respeito dessa aula aqui, tirar dúvida, porque segunda-feira eu começo uma pesquisa aqui na cidade de Mineiros. Eu fui contratado para ver quais são as mulheres que mais fazem a diferença e os homens que mais fazem a diferença. E eu vou ficar uns 10 dias assim, bem ocupado mesmo. Mas até domingo você tem acesso no meu WhatsApp, manda a pergunta ali, a gente se fala por vídeo e tal, e eu ajudo você a construir isso aqui, porque depois dessa ferramenta tem uma outra ferramenta chamada 5W2H estendido, que ela é bem bacana, ela é muito importante para essa questão do formatar objetivo. Ok? Então, pessoal, agora eu vou abrir um espaço para dúvidas, para um bate-papo aí. Deixa eu parar aqui isso. Parei aqui de compartilhar a tela. E agora é o seguinte, estou disponível aí para dúvidas, as dúvidas que vocês tiverem, né, quiser conversar, bora lá. Ei, Gilmar, quer falar, Gilmar? Fala aí. Fala aí, eu estou achando que seu áudio está funcionando bem. Está um pouco falho. Estou te ouvindo bem, Gilmar. Eu estou te ouvindo bem, Gilmar. Espera aí, deixa eu ver aqui. E agora, tá me ouvindo? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Melhorou. É porque eu estava com um tipo de microfone, agora eu vou trocar. Deixa eu ver aqui, que agora eu acho que vai ficar redondinho.
E agora, melhorou? Melhorou. Ah, perfeito, show de bola. É só o microfone aqui. Uhum. Então, estou aqui para tirar dúvidas. Pode perguntar o que você quiser perguntar, pode falar o que quiser falar. Não, assim, em relação à aula, tá tudo bem tranquilo, né? O que a gente tem que ter em mente é tudo que você planejar, você tem que começar. Sim. Se você não começar, não vai adiantar nada você fazer vários projetos, planos, se você não começar a executar aquilo, nem que você modifica o seu plano no meio do caminho, mas você tem que começar. Essa é a grande sacada. Isso, verdade. Exatamente. Começar é o principal. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para terminar, tem facilidade para começar, mas tem dificuldade para terminar. Mas se não começar, não vai virar. Não tem chance, né? São várias estratégias. A sacada realmente é começar, planejar, seguir e adaptar. E adaptando no decorrer do caminho, né? Você vai encontrar pedras, vai encontrar dificuldades, mas você vai adaptando. Mas quanto mais tempo você focar no planejamento, na navegação, menos tempo você gasta em adaptação, menos tempo você gasta corrigindo o percurso. Planejar é comigo mesmo. Ah, verdade, meu brother, é verdade. E assim, se não tiver mais dúvidas, deixa eu ver aqui, acho que tem uma dúvida aqui. Muito bem. Você vai mandar essa ferramenta pelo WhatsApp ou por e-mail? A Sueli está perguntando. Eu vou mandar por WhatsApp, tá? Fica mais fácil. Eu copio ela aqui, colo aqui, em 5 minutos eu já mando para você, tá? Pode ficar tranquilo. E vou tirar dúvidas também pelo WhatsApp. Só perguntar ali. Olha, só essa ferramenta já dá um bom norte. Se trouxer mais uma outra ferramenta para vocês, dá muita direção também. Tá? É mais ou menos o que a gente fala lá no Jornada de Coaching. E aí agora, eu falei que ia compartilhar com vocês uma chave de sucesso em relação à liderança. Quantos de vocês aqui já ouviram falar da lei do limite? Vagamente. Vagamente, muito bem. Vagamente. A lei do limite é uma das 21 leis, tá, que todo líder que quiser ser bom líder deve seguir. E o que isso significa? Existe um limite para cada pessoa na questão de liderar as pessoas. Mas como assim existe um limite? Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já ouviu falar do McDonald's? Eu já vi o filme dele várias vezes. Olha aí. Esse é um grande exemplo da lei do limite. Quem jogou o McDonald's para o mundo não foram os donos do McDonald's. Os inventores. Não foi. Quem lançou para o mundo foi um cara chamado Ray Kroc. E o Ray Kroc, ele fez isso porque o limite dele era muito mais alto do que o limite dos irmãos. Nesse caso, em liderança, quanto mais limite a pessoa tiver, mais ela consegue resultados. Os irmãos McDonald, eles davam conta de administrar um restaurante e eles eram bons nisso. E porque eles desenvolveram um método, eles ganharam dinheiro e revolucionaram ali. Mas eles não eram bons para vender, não eram bons para negociar. E eles não tinham visão que o negócio ia crescer tanto. E o que acontece? Muitas empresas, muitos empresários são bons em uma loja, em uma empresa. Se ele abrir uma outra empresa, provavelmente ele vai ter problema. Se o limite dele for pequeno. Se o limite dele for grande, ele vai ter sucesso igual o Ray Kroc. Mas a lei do limite fala o seguinte: todo líder tem uma capacidade limitada de gerenciar pessoas, produtos e processos. Tem líderes que conseguem gerenciar bem 5 pessoas. Tem líderes que conseguem gerenciar bem
3 pessoas. Tem líderes que conseguem gerenciar bem 10 pessoas. Tem líderes que não conseguem gerenciar bem uma pessoa. Na realidade, ele não consegue gerenciar, às vezes, nem ele mesmo. Aí você pega um cara que não se gerencia bem e coloca ele para gerenciar uma empresa, gerenciar uma linha de negócios, gerenciar uma linha de produção. E o que acontece? Provavelmente você vai ter ali funcionários insatisfeitos, funcionários doentes, funcionários chateados, porque o limite ele é dado num contexto do seguinte: você tem um peso e uma medida só. Porém, existem situações em que você tem que ser flexível. Líderes que não têm limite, ele trata um grupo diferente do outro grupo. Ou ele trata uma pessoa diferente das outras pessoas. E como líder, você não pode tratar ninguém melhor do que ninguém. Você pode dar prêmios, dar bônus, premiar a produtividade, mas o relacionamento não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Eu já conheci gerentes que, quando é para fazer hora extra, no meio de semana, tinha determinadas pessoas que faziam hora extra no meio da semana. Mas quando era final de semana, já era outro grupo que tinha que fazer. Porque aqueles do convívio do líder, final de semana estava na fazenda dele, estava na chácara dele, estava... E isso gerou um desconforto nessa empresa. E isso afeta muito onde? Na produtividade. Na produtividade. Por quê? Falando da chave de limite da liderança e trazendo isso para trazendo isso para, vamos dizer assim, a realidade nossa de planejamento, você tem muitos líderes que acabam afetando a produtividade do funcionário. Quando que a pessoa vai ser produtiva? Ela vai ser produtiva quando ela tiver um ambiente em que ela é valorizada, que ela é respeitada, que ela não sinta que a outra pessoa é tratada melhor do que ela. Faz sentido? A lei do limite, ela é bem clara. A lei do limite é bem clara. Você tem um limite, uma amplitude de controle nas pessoas, nos processos e nos negócios, que ou você amplia esse limite para a sua empresa crescer, ou a sua empresa vai crescer só até o seu limite de controle. Faz sentido o que eu estou dizendo? Provavelmente na cidade de vocês devem ter aí, igual a gente tem aqui em Mineiros, uma empresa que ela começou no segmento e a pessoa foi ficando bem de situação, ela foi comprando casa, foi comprando carro, foi comprando fazenda, colocando boi lá na fazenda e tal, mas a empresa dela está daquele tamanho há 20 anos. Ela não aumentou. Ela está ali. Ou seja, tirou tudo que a empresa podia ter para crescer dentro dela para outras coisas. Para casa, para fazenda, para tal. Porque o limite daquela pessoa, talvez, naquela loja, seja aquilo ali. Se ela aumentasse o limite dela, e como se aumentasse o limite em que sentido? O limite do conhecimento dela, o limite da capacidade dela, o limite de relacionamentos dela, ela provavelmente teria mais sucesso. E a primeira chave de liderança para todo mundo que quer dar um bom feedback, para todo mundo que quer galgar na vida, é o limite. E as pessoas estão limitadas principalmente em 2 níveis. No conhecimento técnico do negócio, tá? E na vontade de crescer. Basicamente são esses os 2 problemas. Ou você tem um problema de capacidade de crescimento, ou você tem um problema de capacidade de conhecimento, de vontade de crescer e capacidade de aprendizado. Entenderam? Aí eu pergunto, qual é hoje o limite de vocês?
qual é o limite de vocês, em termos de conhecimento, em termos de vontade, em termos de atitude, em termos de habilidade. Se você quiser ser um bom líder, você tem que pensar nisso. Você tem que expandir o seu limite. É engraçado, expandir o limite, parece que o limite vai ficar grande, mas não é. Vamos dizer assim, o meu limite de conhecimento é aqui, eu tenho que expandir ele, expandir o meu limite, lá para cima. Entenderam? Muito bem. A questão a gente assim, acha que é simples, mas quando você vai executar, a tarefa não é tão simples. Sim. Quando você fala, parece ser simples, mas na execução tem certa dificuldade, você tem que moldar de acordo com essas dificuldades e assim caminhando. Exatamente. Nossa, Gilmar, você falou uma coisa muito boa, porque isso daí vai trazendo para você experiência. Muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de aprender naquela experiência, mas ela prefere muitas vezes o líder, estou falando o líder, tá? Muitas vezes ele prefere mandar o funcionário embora do que aprender ele e o funcionário com aquela experiência. Porque errar é um negócio muito bacana. As empresas grandes hoje, elas têm programa de aprendizado com os erros. E normalmente o que a gente vê muito, assim, principalmente no comércio, no serviço, a pessoa cometeu um errinho ali, a pessoa manda embora. Pô, cara, peraí, vamos estudar isso aqui. Como que conseguiu errar? Como que você conseguiu fazer esse negócio errado? Olha, eu consegui porque eu estava assim. Beleza, vamos evitar isso. Vamos buscar outro resultado. É porque tem vários tipos de erro, né? Tem aquele erro por não saber, mas está tentando, e tem aquele erro por desatenção. Aí esse erro por desatenção ou falta de, digamos assim, de interesse, esse erro tem que ser penalizado. Agora, aquele erro por não saber, de fato não saber, mas está tentando, esse erro pode ser aprimorado. Sim. Como especificamente você entende que o erro tem que ser penalizado? Sim, porque, um exemplo, o funcionário ele já executa aquela tarefa perfeitamente. Em um determinado dia, por dispersão, por falta de interesse naquele dia, ele comete um erro que pode agravar em alguma situação a empresa. Esse erro tem que ser penalizado, porque o funcionário ele já sabe qual que é o procedimento. Se ele está desatento, com falta de interesse, tem alguém que quer aquela vaga e está interessado. Agora, se errar por não saber, aí sim, aí você pode chegar, conversar juntos, aprender mais ou melhor como executar aquilo. Eu entendi seu ponto de vista. Eu acredito que em algumas situações deva acontecer exatamente como você está dizendo. Uhum. Eu não estou seguro de afirmar, Gilmar, assim, em todas as ocasiões deve ser assim. Porque lá na lei do limite, uma coisa que é bem clara lá é o seguinte: você deve estudar o erro, você deve aprender com ele, e você deve deixar bem claro esse erro para toda a equipe, para que aquela equipe não erre, não por medo, mas por sabedoria. Tem uma história que é contada lá no livro assim, já vou encerrar com essa história. Tem uma história que é contada no livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o seguinte: o cara abasteceu o avião de um piloto. Esse avião, ele era a gasolina. Só que o mecânico abasteceu com querosene. E o avião, que era um avião antigo da Segunda Guerra, decolou, o cara estava fazendo alguma manobra, o avião começou a dar pane, e o cara, com sua experiência de piloto de guerra, muito famoso, conseguiu pousar o avião com danos. O avião ficou danificado, mas o cara, assim, tirando algumas escoriações, não morreu. Quando ele se dirigiu para o hangar, o mecânico que havia abastecido o avião estava apavorado, estava em prantos. Na realidade,
ele estava com muito medo. Esse piloto chegou para ele, vendo a situação dele, colocou a mão no ombro dele e disse: só para provar o tanto que eu confio que você aprendeu com esse erro, amanhã eu quero que você faça a manutenção no outro avião e abasteça para que eu possa fazer meu voo de apresentação. Então, olha só, em determinado contexto, ele poderia ter sido demitido. Nesse contexto, o cara não fez isso. Qual que é a moral da história? Não, em tese eu entendi, beleza. O mecânico, tudo bem. Mas o erro do avião sem a gasolina e colocar um querosene foi um erro de falta de atenção ou foi um por não saber realmente? Porque se foi falta de atenção, poderia ter causado um dano irreversível, ou seja, a morte do piloto em exemplo. Sim. Agora, se for por não saber, poderia ter acontecido uma fatalidade, mas, porém, ele não sabia. Agora, se ele soubesse e por desatenção ter colocado o combustível errado, e se o dano fosse irreversível? Olha só, vamos pensar na seguinte situação. O cara é mecânico de avião. Ele tem que saber qual o combustível que vai colocar. Então, ele errou talvez por falta de atenção. Assim, mais provavelmente por falta de atenção, né? Se viesse acontecer uma fatalidade, realmente, né, é uma fatalidade, provavelmente ele ia responder um processo, provavelmente ia ser preso nos Estados Unidos, que aconteceu isso. Agora, vamos dizer que a gente manda esse cara embora e contrata um outro. Você mandou um cara embora que já teve a experiência de passar por uma situação que um avião caiu por falta de atenção dele. Olha o aprendizado que o cara tem. Então, você está mandando embora alguém que já tem um know-how em uma situação e trazendo alguém que você não sabe se pode errar ou não. Aquele cara provavelmente jamais vai errar de novo. Será? Uma vez desatento, pode acontecer de novo. Não, mas a gente não sabe o contexto, né? É uma metáfora. Mas, assim, a questão da liderança é isso. O primeiro aspecto é você aumentar o seu limite. Aumentar o seu limite de conhecimento, aumentar o seu limite de compreensão, aumentar o seu limite de negociação e aumentar o seu limite de amplitude de controle. Anotem isso em algum lugar, por favor. Anotem isso, é amplitude de controle. Vocês podem até pesquisar lá no Google assim, o que significa amplitude de controle em administração. Em administração. Essa é a lei do limite. E é uma chave poderosa para a liderança. Sempre que você encontrar com alguém que não quer crescer, que não quer desenvolver, que não quer aplicar um plano de negócio, que não quer fazer uma consultoria na empresa, ou que não quer testar um produto novo, pense nisso. Talvez aquela pessoa está com o limite dela baixo. Tá? Está com o limite dela baixo. Pessoas que têm um limite baixo, eu recomendo não criticar, não condenar, não bater de frente, porque normalmente são pessoas que não sabem o que você sabe e são pessoas que talvez não vão entender, vão criticar e talvez você pode até ter problema com isso. Existe a estratégia, né? Você ir também por baixo, né? Concordando, etc, etc. Então é o seguinte, eu estou entregando aqui a primeira aula dos bônus que eu combinei com vocês. A próxima aula provavelmente vai ser na quinta-feira. Eu vou anotar aqui, vou olhar na minha agenda aqui, já vou ver se eu coloco isso hoje, se a data, talvez hoje não dê, mas até segunda-feira eu passo para vocês a data da segunda aula. Na segunda aula, eu vou passar uma outra chave de liderança, que é a influência.
né? E vou passar mais alguma situação da questão de formatar esse projeto aí. Essa primeira aula já demos uns passos, né? Na segunda aula nós vamos passar por uma outra ferramenta, mas para isso é necessário você ter preenchido essa ferramenta aí, beleza? Galera, por que valeu a pena aí a aula de hoje? Bom, valeu a pena por assim, conhecimento sempre aprimorar ele é bom. Se você não tem, você adquire. Se você já tem, você aprimora. Então, isso aí é uma coisa constante na vida de um ser humano, né? Perfeito, Gilmar. Valeu a pena porque você aprende como planejar, como traçar metas, até para poder aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Porque eu posso falar porque eu já tive as duas experiências, com um patrão que não aceitava você crescer e não te dava oportunidade, e com um patrão que te dá livre-arbítrio dentro da empresa para você crescer, para você ter conhecimento, correr atrás das coisas, tanto com maquinários novos, com outras. Oi? As duas eu passei por situações. Então, foi bom. Não, muito bom. Muito bom, Dani. Sueli... a Sueli está dizendo aqui que vai numa convenção em Rinodê, em São Paulo. Ah, beleza. Mas, de repente, se for à noite você estiver no hotel, não sei como é que é essas convenções, acho que vocês devem ficar o dia inteiro e à noite também, né? Mas, se for, você pode assistir também, tá bom? Galera, gratidão. Nós vamos encerrar por aqui, tá? Eu vou passando as informações lá na comunidade. Eu só peço para vocês, assim, faz um comentário lá, tá? Para que na próxima aula a gente tenha mais pessoas aqui. Eu vou ver se... Já me disseram assim, que aula sexta-feira realmente no Zoom é um dia pior que tem para fazer. Eu vou ver se eu trago isso para quinta, ou para quarta, ou para terça, para ver se na próxima a gente tem mais gente da comunidade aí, ok? Galera, gratidão, um abraço e um grande 2019 para nós, tá bom? Ok, para todos nós. Até mais. Falou, até mais. Até mais.